Seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural. E antes de começar o relato, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal e deixassem sua curtida. Obrigado. O título de hoje é Meu cachorro se recusou a entrar e só depois eu entendi o que ele viu primeiro. Nunca imaginei que uma simples mudança de casa pudesse transformar a minha vida em algo que até hoje eu não consigo explicar. Quando aceitei o novo emprego numa madeireira do interior do Paraná, a ideia era justamente fugir do caos da cidade grande. Eu vinha de meses de estresse, noites mal dormidas, barulho o tempo todo e uma sensação constante de que minha vida tinha virado uma máquina funcionando no automático. O interior parecia um refúgio, uma chance de respirar de novo. Meu chefe, seu Henrique, me ofereceu uma casa da empresa. Pequena, simples, mas suficiente. Disse que era velha, mas firme e, acima de tudo, gratuita. Na época, eu ri e aceitei na hora. Qualquer coisa que não envolvesse aluguel absurdo e vizinho gritando já seria um upgrade. O que eu não sabia é que aquela casa tinha uma história e que todos ali, todos menos eu, já sabiam disso. Cheguei numa manhã de sábado. O sol mal tinha passado das árvores quando estacionei o carro diante da casa. A primeira impressão foi boa. Era uma casinha de madeira escura, com varanda pequena rodeada de árvores altas que produziam sombras densas. O cheiro de mato, terra molhada e resina da madeira era forte, mas agradável. Thor, meu cachorro, estava no banco de trás com a língua para fora, feliz da vida. Ele era meu parceiro há quase 5 anos, um pastor belga, inteligente e agitado, sempre pronto para explorar qualquer lugar. E foi isso que ele fez assim que abri a porta. Saiu correndo pelo quintal, farejando tudo com entusiasmo. Parecia ter aprovado o nosso lar. A casa só tinha 2 cômodos, uma cozinha pequena e um banheiro com azulejos antigos. Tudo simples, mas arrumado. Passei o dia limpando, organizando as caixas, montando minha cama, guardando ferramentas e colocando minhas roupas no armário. Enquanto isso, Thor entrava, saía, corria, brincava, tudo normal. Na primeira noite, dormi como não dormia havia meses. Aquele silêncio profundo, absoluto, era uma bênção. Thor dormiu tranquilo ao pé da minha cama, como sempre. A primeira semana passou sem nada fora do comum. A rotina era cansativa, mas tranquila. Trabalho, caminhada com Thor, fazer comida, dormir cedo. Parecia que finalmente minha vida estava voltando aos eixos. E tudo mudou no 8º dia. Eu voltava do trabalho com o Thor ao meu lado. Era noite, mas ainda não muito tarde. Um daqueles dias abafados de calor úmido que parece grudar na pele. Subi os 3 degraus da varanda, destranquei a porta e empurrei para entrar. Só que Thor não entrou. Não foi uma hesitação leve, desse tipo que o cachorro dá quando está distraído com algum cheiro. Ele simplesmente congelou no degrau, as 4 patas plantadas no chão. O corpo denso, a cauda baixada e um olhar fixo, absolutamente fixo, para dentro da casa. Eu puxei a coleira, mas ele não cedia. Parecia preso por um medo que eu não conseguia entender. Anda, Thor, entra, eu disse, tentando puxar mais firme. Ele chorou baixo, um som que eu raramente ouvia dele. Isso já me deixou inquieto. Thor nunca tinha medo de nada. Ele enfrentava barulhos, pessoas desconhecidas, até outros cães grandes sem recuar. Ver aquilo me fez olhar para dentro da casa com outros olhos. Tudo parecia normal. A casa estava escura, claro, porque eu deixei a luz apagada, né? Mas não havia som, não havia cheiro estranho, não havia nada, nenhum movimento. Mesmo assim, alguma coisa estava errada. Quando eu coloquei o pé para dentro da casa, senti uma brisa gelada, absolutamente gelada. Atravessou meu peito, um frio que não combinava com o calor infernal que fazia lá fora. Era como passar do verão para a câmara frigorífica instantaneamente. Aquilo me arrepiou até o último fio de cabelo. Eu acendi a luz da sala e tudo se iluminou. Sofá, a mesa, a estante velha, tudo no lugar, nada mexido, nada que justificasse o comportamento do Thor. Depois de alguns minutos, tentando convencê-lo, ele finalmente entrou, mas entrou devagar, encostando na parede, com o corpo arqueado, como que tenta evitar passar por alguém, alguém invisível. Eu fechei a porta, tentando esquecer aquilo. Cansaço, imaginei. Ele deve estar sentindo o cheiro de algum bicho que passou aqui enquanto eu estava fora. Era a explicação mais lógica. E naquela noite, eu precisei confiar na lógica, mas a lógica durou pouco. Na hora de dormir, Thor não deitou aos pés da minha cama.
escolheu ficar sentado, encarando um canto específico do quarto, um canto que sempre parecia mais escuro que o resto. Deu louco em você? Murmurei, tentando rir. Ele não desviou o olhar por um segundo. Essa foi a primeira noite ruim. No dia seguinte, a cena se repetiu, e na outra, e na outra. A temperatura dentro de casa parecia sempre cair à noite. Thor ficava inquieto, farejando o ar, caminhando de um lado para o outro, e rosnando baixinho, quando passava pela porta do corredor. É claro, isso mexeu comigo. Já não era coincidência. Já não era uma adaptação. Alguma coisa estava errada ali. Na quarta noite, acordei com Thor tremendo do meu lado. Ele estava encolhido, com o focinho pressionado contra meu braço, gemendo baixinho. E o quarto estava gelado, muito gelado. Então eu ouvi passos no corredor. Passos lentos, pesados e arrastados. Como se alguém tivesse do lado do corpo mais pesado que o outro. A madeira do piso rangia. O som era tão nítido que eu prendi a respiração. Olhei para o relógio, era 2h43 da manhã. Thor rosnava baixo, mas sem coragem de correr até a porta. Ele nunca tinha sentido medo assim, nunca. Os passos pararam na porta do quarto. Ficou um silêncio sobrenatural. E então eu ouvi uma respiração pesada, arrastada, profunda, do outro lado da porta. Quando eu acendi o abajur, a respiração parou. Os passos pararam, o ar gelado sumiu lentamente. Não dormi mais naquela noite. No dia seguinte, procurei Dona Celina, minha vizinha. Eu não queria parecer louco, mas precisava saber se alguém já tinha ouvido algo parecido. Quando contei sobre Thor e sobre os passos, ela ficou pálida. Você está dormindo naquela casa sozinho? Estou, por quê? Ela suspirou fundo. Seu cachorro não quer entrar porque ele viu o que todo mundo viu antes. Na hora eu gelei. O que você quer dizer? Antes de você, outras pessoas moraram lá, e nenhuma ficou muito tempo. Todos reclamavam da mesma coisa: passos no corredor, sempre de madrugada, sempre. Mas eu engoli seco. Isso é lenda, né? Ela balançou a cabeça devagar. A lenda é que contam para não assustar. A verdade é pior. Dona Celina contou que décadas antes, uma mulher chamada Abigail morou naquela casa. Viúva solitária, religiosa, mas obcecada com rituais. Diziam que ela falava com alguém que ninguém mais conseguia ver. Contava que ela dizia sentir uma presença e que seguia pelo corredor sempre na mesma hora. E um dia ela desapareceu, sem deixar vestígio. A porta da casa estava trancada, não havia sinais de luta, nada levado, nada fora do lugar. Os policiais da época concluíram que ela fugiu embora, nada indicasse isso. Os policiais da época concluíram que ela fugiu, embora nada indicasse isso. Mas os vizinhos sempre contaram outra versão. Diziam, continuou Dona Celina, que a presença que seguia ela finalmente a levou. Apesar do medo, ainda tentei acreditar que era exagero. Uma velha história, aumentada pelo tempo, mas tudo mudou na noite seguinte. Era aproximadamente 1h50 da madrugada, mais cedo do que o habitual. Ouvi os passos rápidos, nervosos, como se aquilo soubesse que eu estava ali tentando ignorar. O Thor latiu desesperado, mas não correu para a porta. Ele se escondeu embaixo de mim, e então a porta do sótão se abriu sozinha. Um estalo seco, como se alguém tivesse empurrado com violência. A porta não tinha fechadura externa, e eu nunca mexi nela. O ar que desceu de lá era tão frio que eu não conseguia ver que eu conseguia ver minha respiração. Peguei uma lanterna e, tremendo, subi a cadeira para fechar a porta. Mas quando coloquei a mão na madeira, senti algo que me fez gelar até o osso. A porta estava gelada, não fria, gelada como pedra em câmara mortuária. Então, juro por tudo, ouvi passos lá em cima, rápidos, nervosos, correndo de um lado para o outro. Thor começou a latir como nunca ouvi antes. Eu fechei a porta com força. Essa foi a noite que quase me fez ir embora. Mas fui teimoso. Achei que podia vencer aquilo com bom senso. O bom senso morreu à noite seguinte. Às 2h43 novamente ouvi os passos. Não mais no corredor, não mais fora do quarto. Os passos estavam dentro do quarto. Eu estava deitado, olhos abertos, Thor tremendo, e de repente a luz apagou. A escuridão ficou tão espessa que parecia uma coisa física. Uma sombra se moveu no canto mais escuro, perto do guarda-roupa. Eu não conseguia ver nitidamente. Eu não conseguia ver nitidamente, mas percebi algo como um contorno, um formato humano, alto demais e torto.
Então senti algo gelado tocou meu tornozelo. Eu gritei. Thor latiu, a luz voltou. O quarto estava vazio, mas o toque ficou queimando como gelo na pele. Dias depois, quando contei isso à dona Celina, ela me olhou com um misto de pena e medo. Você precisa sair, ela disse. Quem mora ali nunca está sozinho, nunca. Eu hesitei, mas não havia mais saída. Não depois do que aconteceu na última noite. Era 2h30 quando acordei com Thor me arranhando desesperado, tentando que eu me levantasse. Antes que eu conseguisse fazer alguma coisa, a porta do quarto abriu sozinha. O corredor inteiro estava completamente escuro, mas a escuridão parecia viva, densa, como se respirasse. Então algo começou a correr pelo corredor. Correr rápido, muito rápido, como se viesse na minha direção. Antes que pudesse reagir, senti a presença entrar no quarto com força. A luz piscou freneticamente. O Thor uivou, um uivo que eu nunca ouvi antes. A sombra parou, a sombra parou ao lado da cama, e pela primeira vez eu ouvi uma voz. Baixa, espremida como se viesse de uma boca incapaz de formar palavras. Voltou, ela sussurrou. Thor pulou sobre mim e me mordeu de leve, como se estivesse tentando me arrastar para fora dali. Nunca mais voltei lá para dormir. No dia seguinte, peguei minhas coisas, as que tive coragem de pegar e fui embora. Hoje moro em um apartamento na cidade. Thor voltou ao normal, mas às vezes o silêncio da madrugada, ele levanta a cabeça, olha para a porta e rosna bem baixinho, como se lembrasse. Obrigado pelo seu relato. E, se você tem algum relato parecido, me manda. O e-mail está na descrição desse vídeo. E até o próximo relato. Tchau.